Neide sempre chegava cedo ao Centro Cultural Aurora. Gostava de escolher o mesmo banco de madeira sob o ipê amarelo, abrir o caderno de capa azul e rabiscar lembranças como quem rega um jardim antigo. Era uma tarde morna, com o vento leve levantando folhas pelo pátio, quando avistou uma senhora de cabelos prateados ajeitando o projetor do clube de cinema. O gesto era cuidadoso, certeiro, quase musical. O nome no crachá, preso com delicadeza à blusa de linho, dizia Ana. Antes do primeiro diálogo, faça um convite carinhoso a quem acompanha o canal Contos Sáficos. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Seu apoio mantém essa janela aberta para amores que florescem em qualquer estação da vida. O projetor engasgou, tossiu luz e silêncio, até que se calou por completo. Um murmúrio percorreu as cadeiras, mas Ana não perdeu a serenidade. Tocou nos cabos, conferiu conexões, sorriu com humor discreto. Neide observava a cena com ternura inesperada, reconhecendo naquela persistência um espelho de si mesma, teimosia que atravessa décadas, elegância que não pede licença. Quando Ana desistiu do aparelho e propôs um café coletivo enquanto o técnico subia, foi Neide quem ofereceu uma lata de biscoitos amanteigados. A tampa, com pintura de rosas gastas, refletiu o rosto de ambas. Sou receita da minha mãe, disse Neide, sentindo a voz vibrar como fio de cobre antigo. Então já são obra de arte, respondeu Ana, aceitando um biscoito com a gratidão de quem recebe um segredo. Sentaram-se perto da janela, onde o pátio parecia um quadro impressionista em movimento. Conversaram sobre filmes que moldam nossos silêncios, cartas que nunca foram enviadas, fotografias que tremem por dentro mesmo quando a mão não treme por fora. Neide, que costumava medir palavras, percebeu-se contando de quando tocava piano em festas de bairro, das tardes em que o mundo cabia no cheiro de bolo e no crepitar de vinil. Ana, por sua vez, confessou que aprendera a fotografar tarde, e desde então tentava aprender a luz em rostos que a vida insistia em suavizar. O técnico chegou. A sessão recomeçou, mas as duas permaneceram um pouco à margem, como se o enredo principal agora se desenrolasse naquela mesa pequena. Quando as luzes baixaram, dividiram o fone extra de Ana para ouvir a trilha do filme pelo celular, uma solução improvisada que aproximou ombros e respirou cumplicidade. A música antiga derramava notas de clarinete, e cada acorde parecia costurar memórias às novas paisagens que nasciam ali, naquele contorno de perfis iluminados. Durante o intervalo, Neide arriscou. Gosta de ipês? Ana sorriu. Plantas que florescem com coragem depois da seca me comovem. Desceram juntas a escadaria do pátio, explorando caminhos de ladrilhos hidráulicos e pararam diante da árvore. O chão estava bordado de pétalas amarelas, faíscas de sol adormecido. Neide colheu uma flor e, sem pensar, encostou-a no cabelo de Ana, prendendo de leve com o grampo. O gesto, delicado, pareceu uma oração. Permissão? Perguntou, dedos hesitantes. Sempre, disse, tão baixo que o vento quase levou a sílaba. A projeção terminou ao cair da tarde. O céu ganhava cores de chá de hibisco e o pátio exalava a terra úmida. Alguns frequentadores partiram depressa, outros ficaram comentando cenas marcantes. Neide e Ana caminharam devagar até o portão, onde a rua começava a acender suas luzes. Antes de se despedirem, trocaram endereços do próprio centro cultural. Amanhã tem sarau, e depois de amanhã, oficina de aquarela. Neide, que costumava desenhar só para guardar os dias, ouviu a palavra aquarela como um convite a escrever com água, o que o tempo não ousou apagar. Choveu. Uma água mansa, de guarda-chuva esquecido. A calçada invernizou o suor de luzes, e os carros viraram peixes de prata ligeiros demais. Ana abriu uma sombrinha, pequena demais para duas cabeças. Ainda assim couberam. O ombro de Neide roçou o de Ana, e o coração, que há muito aprendia a durar, descobriu coragem para acelerar. A rua inteira pareceu aquietar-se para deixá-las atravessar 4 passos, 5.
depois 7, em compasso de valsa invisível. No ponto de ônibus esperaram. Um senhor cochilava encostado ao poste. Uma moça penteava a chuva com os dedos. Ana, segurando a sombrinha, inclinou-se para perto. Sinto como se eu a conhecesse há muito tempo, disse. Neide riu com pudor adolescente. Talvez a gente tenha se perdido numa esquina do passado e só agora se encontrado de novo. O ônibus chegou. Uma onda de ar frio os envolveu. Vai por aqui? Perguntou Ana. Vou, respondeu Neide, e subiram. Sentaram-se lado a lado. As janelas embaçadas criavam mundos possíveis e a cidade virou aquarela em movimento. Neide, num impulso suave, tocou a mão de Ana sobre o colo. Manteve ali, sem pressa, a palma morna, o mapa das veias contando histórias em relevo. Ana não retirou a mão. Virou-a, entrelaçou os dedos e um silêncio de catedral pousou dentro delas. Não era um gesto de urgência, era um acordo. Ao descer, aceita um chá de maçã com canela? Arriscou Neide. Aceito o chá e o que vier com ele, respondeu Ana, sorrindo com os olhos. A casa de Neide ficava 2 quadras da parada seguinte. Jardim pequeno, capim-limão dançando à entrada, cheiro de passado cuidando do presente. Dentro, a sala guardava fotografias em preto e branco, um piano encostado à parede, livros com dedicatórias de caligrafias diversas. Ana caminhou como quem entra em um museu íntimo. Parou diante do piano. Ainda toca. Neide assentiu, as mãos pairando no ar. Às vezes, quando a tarde parece pedir companhia, Ana apoiou a flor do ipê, já brilhando menos, sobre o tampo escuro do instrumento. Hoje, a tarde pediu e veio acompanhada. Enquanto a água aquecia, as duas prepararam a mesa com lentidão atenciosa, espalhando guardanapos de renda, fatias de bolo de fubá recém-saído do congelador, milagres domésticos que salvam visitas. O vapor do bule desenhou nuvens baixas e o aroma de canela transformou a cozinha em refúgio. Tomaram o primeiro gole e sentiram o corpo reconhecer um abrigo. Conversaram sobre medos discretos, perdas nunca anunciadas, coragens praticadas quando ninguém olha. Neide contou de uma amizade antiga que quase virou algo além, interrompida pela pressa dos outros. Ana revelou que guardava cartas não enviadas, sempre endereçadas a alguém que ainda não tinha nome. Talvez tenha, disse Neide, surpreendendo-se com a própria audácia. Ana sustentou o olhar sem desviar, e um rubor suave coloriu-lhe as maçãs do rosto. Talvez tenha, repetiu como quem aceita um improviso e transforma-o em melodia. A noite avançou, mas nenhum relógio os apressou. Ana pediu licença para fotografar a sala. Só a luz, explicou, apontando para o canto onde a luminária criava um lago âmbar. Neide riu e disse, fotografe o que quiser, só não fotografe os silêncios que tenho medo de perder. Ana ergueu a câmera. Os silêncios são exatamente o que eu mais amo guardar. Quando voltaram à varanda, a chuva se reduziria a ciscos, o ar cheirando a roupa limpa. Ana aproximou-se do ipê do jardim e tocou a casca, como quem cumprimenta um velho conhecido. Neide do batente observava-a com ternura, que pontilhava os olhos. A cena parecia um quadro, uma mulher de cabelos de nuvem conversando com uma árvore que chove flores. Outra mulher registrando a lembrança na memória, como quem a encaixota no coração. Posso te ouvir tocar? Perguntou Ana, já de volta à sala. Neide abriu o piano como quem abre carta antiga. Escolheu um bolero que o pai cantarolava em dias de roupa no varal. As notas saíram firmes, ainda que com pequenas hesitações de quem recomeça. Ana aproximou-se do teclado e, numa licença poética, apoiou a mão livre sobre o ombro de Neide, leve como uma asa. A música preencheu frestos,
Alinhavou medos, acalmou pulsos. Quando a última nota pousou, ficaram um tempo sem dizer nada, colhendo o eco. Obrigada pela casa, pelo chá, pela música e pela coragem. Obrigada pela flor, pelo ouvido atento e por ter aparecido exatamente hoje, devolveu Neide. Um riso as uniu e o mundo pareceu escolher pés mais suaves para caminhar. Era hora de partir. No portão, a rua ainda brilhava de chuva. Ana segurou as mãos de Neide entre as suas, aquecendo-as. Posso voltar amanhã para a oficina de aquarela? Perguntou, fingindo pedir autorização do jardim. Deve, respondeu Neide. Traga sua câmera, quero aprender a olhar como você. Ana sentiu. E antes de dar o primeiro passo para a calçada, encostou o rosto ao rosto de Neide, um carinho de borboleta, que não roçou a pele e ainda assim redesenhou constelações por dentro. Neide ficou na soleira até que a silhueta de Ana se dissolvesse na esquina. Voltou para dentro devagar, recolheu a flor do ipê sobre o piano, acomodou-a entre páginas de um livro de capa de lás. Sabia que no dia seguinte as pétalas estariam diferentes, como tudo que decide durar. Sentou-se novamente ao teclado, tocou 3 notas apenas e riu do susto bom de reconhecer ali, naquelas teclas antigas, a respiração de um tempo novo. Na manhã seguinte acordou cedo, preparou pão na chapa, vestiu um vestido de algodão com pequenos botões de madrepérola e prendeu o cabelo com a mesma presilha que usava quando dava aula na escola do bairro. O espelho devolveu uma mulher de 80 anos, com olhos de primavera. Pegou o caderno de capa azul, onde rascunhava lembranças, e escreveu: Ontem a chuva lavou a calçada. Hoje lavei os isseios. À tarde, Ana chega. Fechou o caderno e sorriu, sentindo no corpo a exata medida do verbo chegar. O Centro Cultural Aurora amanheceu cheio. Crianças correndo entre bancos, senhoras trocando receitas e bordados, rapazes afinando violões. Na sala das oficinas, potes de vidro abrigavam água como se guardassem céus líquidos, e tiras de papel esperavam pigmentos como quem estende a mão para um cumprimento. Neide escolheu uma mesa perto da janela, pousou o estojo de aquarela, respirou fundo e, com um pincel, desenhou a silhueta de uma árvore que chove. Não era preciso assinatura. Quem visse saberia de quem se tratava. Posso sentar aqui? Perguntou uma voz que já morava nela. Se não sentar, o banco ficará vazio demais, brincou Neide, e as duas riram. Ana trouxe consigo um pequeno maço de lavanda envolto em barbante. Para perfumar o papel, disse, colocando o ramo sobre a mesa. O perfume abriu lembranças de armários de infância, tardes no quintal, mãos que lavam louça cantando baixinho. A professora distribuiu orientações. Hoje pintaremos com água o que a água nos disser. Neide e Ana se olharam como cúmplices de travessuras tardias. As primeiras manchas nasceram tímidas, mas logo ganharam coragem. O pincel de Neide inventou galhos que abraçam o céu. O de Ana descobriu janelas, onde moravam risos. Sem combinar, escolheram a mesma paleta: amarelos de ipê, lilazes de jaracandará, azuis de fim de tarde. A certa altura, um pingo escorregou pelo papel de Neide e ameaçou borrar tudo. Ana, rápida, pousou a ponta seca do pano, como quem estanca lágrimas, e salvou a curva de um galho. Obrigada, suspirou Neide. Às vezes, tudo que a gente precisa é de uma mão que encoste no lugar certo, devolveu Ana, e o ar pareceu aprender a ficar mais leve. Ao final da oficina, a professora propôs pendurar alguns trabalhos num varal de barbante. As aquarelas balançaram, ventosinhas. Pessoas se aproximaram, elogiaram,
partilharam memórias. Diante do desenho de Neide, uma moça comentou: "Esse P parece que está rindo." Ana sorriu, orgulhosa como quem reconhece parentesco. Está, ele viu nascer uma história. Neide, discreta, apertou de leve a mão de Ana, gesto pequeno que acende faróis. Antes de ir embora, sentaram-se novamente sob o ipê do pátio. O sol filtrado pela copa escrevia mosaicos no chão. Neide ofereceu metade de uma maçã. Ana mordeu e riu. Tem gosto de recreio. Ficaram um tempo caladas, apenas ouvindo o barulho das folhas e o rumor da rua, como se a cidade aprendesse a cochichar, para não atrapalhar. "Tenho vontade de te mostrar meu álbum de fotos. Quero ver", respondeu Neide, sem pressa, como quem aceita uma viagem longa. "E quero te ouvir mais no piano, hoje, se puder." Foram. A tarde alongou sombras nas calçadas, mas dentro delas tudo parecia nascer. Ao cruzarem o portão, Neide pensou que a vida, quando quer, escolhe palavras simples para anunciar revoluções. Ipê, chá, bolero, aquarela, maçã. E no centro sutil dessa lista, um nome novo para chamar baixinho: Ana. No corredor de casa, o cheiro de canela voltou a morar nas paredes. O piano esperou mãos que já não hesitavam tanto. A câmera pediu luz e recebeu histórias. 2 mundos feitos de décadas e de delicadeza começaram a caber no mesmo quarto. O tempo gentil tirou os sapatos para não fazer barulho. E assim, naquela sequência de dias que aprenderam a andar de mãos dadas, Neide e Ana descobriram que romances também escolhem endereços tardios. E quando chegam, sabem exatamente onde pousar. A tarde seguinte chegou como quem traz promessa. Neide acordou antes do sol, acendeu o fogão, deixou o café perfumar a cozinha e preparou fatias de pão na chapa. Enquanto mastigava devagar, sentiu o coração ansioso como não acontecia há décadas. Vestia um vestido simples, florido, e colocou nos cabelos um lenço bordado pela irmã há tantos anos. Estava diferente e sabia, não era apenas o espelho que refletia a novidade, era a vida que pedia passagem. No centro cultural, encontrou Ana já sentada sob o ipê, a câmera pousada no colo. O sorriso veio fácil, como se fossem velhas conhecidas. "Guardei um lugar para você", disse, batendo de leve no banco. Neide sentou, e por um instante não precisaram falar nada. O vento fazia as flores caírem como chuva amarela, e aquele silêncio parecia cheio de música. Conversaram sobre pequenos detalhes, a cor das nuvens, o gosto da goiabada do quiosque vizinho, os filmes que as marcaram na juventude. Ana revelou que, quando menina, sonhava em ser atriz de teatro, mas a família convenceu de que não era profissão respeitável. Neide contou que também teve sonhos interrompidos. Uma viagem à Europa que nunca saiu do papel, um amor que ficou escondido por medo do julgamento. Os olhos delas se encontraram, cúmplices. Era como se finalmente encontrassem alguém capaz de entender essas cicatrizes silenciosas. O sarau começou, mas elas permaneceram juntas na varanda, ouvindo a poesia ao fundo como se fosse trilha sonora. Ana abriu o álbum que carregava na bolsa e mostrou retratos de flores, ruas antigas, pessoas anônimas sorrindo. Neide passou os dedos pelas fotos como quem toca uma pele. "Você enxerga a delicadeza onde ninguém olha", disse. Ana sorriu. "E você tem jeito de quem guarda segredos bonitos." Quando a tarde caiu, foram até a casa de Neide novamente. O piano esperava, como se soubesse que aquela noite seria diferente. Neide preparou chá de erva doce. Ana trouxe um pão doce da padaria da esquina. A cozinha se encheu de aromas e risos.
Falavam de lembranças e, de repente, de sonhos futuros. Um passeio na serra, um concerto ao ar livre, até a ideia de aprender juntas a cultivar um jardim de hortênsias. Sentaram-se no sofá, próximas demais para que fosse acaso. Ana segurava uma caneca de chá e Neide, sem perceber, ajeitou um fio de cabelo que caía sobre o rosto dela. O gesto foi natural, quase inevitável. O toque demorou alguns segundos a mais e ambas perceberam. O ar pareceu suspenso. Ana baixou os olhos, mas logo voltou a encará-la, firme, com um brilho que não era apenas amizade. Neide sentiu o coração disparar como menina. Respirou fundo e disse: "Há muito tempo não me sinto assim, viva." Ana pousou a caneca na mesa, segurou a mão de Neide com delicadeza e aproximou-se. O beijo aconteceu devagar, como se fosse tecido pétala por pétala. Não havia urgência, mas havia intensidade. Lábios que se buscavam pela primeira vez, mãos que tremiam sem vergonha de tremer. O mundo inteiro pareceu recuar, deixando apenas duas mulheres de 80 anos descobrindo que o amor ainda podia nascer a qualquer instante. Quando se afastaram, os olhos delas estavam marejados. Neide riu baixinho, emocionada. Olha só nós, duas meninas de novo. Ana encostou a testa na dela e respondeu: "Sempre fomos. Só estávamos esperando o momento certo." A noite seguiu calma. Tocaram um piano juntas, dividiram mais chá, riram de lembranças antigas e fizeram planos tímidos para o dia seguinte. Não havia pressa. O amor que florescia em seus corações não precisava correr. Precisava apenas existir. Os dias seguintes ao primeiro beijo passaram como se Neide caminhasse em outra estação do ano. O calendário marcava inverno, mas dentro dela florescia uma primavera tardia, daquelas que chegam sem pedir licença e inundam cada espaço com cores novas. Ao acordar, olhava-se no espelho e se surpreendia. Os olhos que antes carregavam apenas calma agora traziam brilho. Brilho de menina. Brilho de quem se sabe viva. Na vizinhança ninguém percebia a mudança sutil. Mas ela sabia. Sabia porque guardava no peito o calor das mãos de Ana, o sabor de um beijo demorado e a lembrança de um silêncio partilhado. Sabia porque voltava ao piano e as notas soavam diferentes, como se cada tecla tivesse sido polida pelo vento. O encontro seguinte aconteceu no jardim comunitário do bairro. Ana trouxe mudas de hortênsias embrulhadas em papel de jornal e Neide levou sementes de erva para chá. Juntas plantaram no canteiro, ajoelhados na terra, com risadas leves e olhares cúmplices. Estamos semeando um futuro e colhendo coragem, completou Neide. Sentaram-se no banco de pedra, as mãos ainda sujas de terra. O sol caía, tingindo o céu de laranja e violeta. Ana tirou a câmera da bolsa e fotografou as mãos de Neide para lembrar que a beleza também está nas marcas do tempo. Neide sorriu. Tímida, mas por dentro sentiu-se enfeitada como uma noiva. Conversaram sobre os anos que ficaram para trás. Ana contou da solidão dos últimos invernos, das noites acompanhadas apenas por livros e chamorno. Neide revelou que passara décadas engolindo sentimentos, calando vontades para não provocar comentários. Quantas vezes deixei de viver por medo de falarem de mim? Disse, os olhos marejados. Ana apertou-lhe a mão. E agora? Perguntou. Neide respirou fundo. Agora, se falarem, que falem. Descobri que ninguém envelhece demais para o amor. O silêncio que seguiu foi denso, cheio de significado. Então Ana, com voz baixa, quase uma prece, confessou. Eu também esperei a vida inteira por algo assim, e nunca pensei que viria agora. Aos 80? Neide a encarou com ternura e respondeu. É porque o amor não olha calendário. A noite desceu mansa e a brisa trouxe o cheiro de terra molhada.
Neide convidou Ana para jantar em sua casa. Preparou sopa de legumes, simples e quente, servida com pão artesanal que comprara na padaria. À mesa, entre goles e risos, os olhares se demoravam mais do que nunca. Depois da refeição, foram para a sala. Neide abriu o piano e Ana se aproximou devagar. Quando a música começou, suave e nostálgica, Ana passou o braço em volta dos ombros de Neide e a puxou para perto. Foi o primeiro abraço de entrega, sem reservas. Um abraço que dizia: aqui é o seu lugar. Neide fechou os olhos e se permitiu descansar naquele corpo. Então o beijo veio novamente, mas dessa vez mais profundo. Não havia mais timidez, apenas desejo maduro e inteiro. As mãos exploraram o rosto, os cabelos, os braços, como se precisassem aprender de cor cada traço. O coração das duas pulsava jovem, livre, arrebatado. Naquela noite, subiram juntas para o quarto. O gesto não foi planejado, mas também não foi evitado. Havia naturalidade, havia necessidade. Entre lençóis de algodão e a luz amarelada do abajur, exploraram-se com cuidado, como quem descobre um jardim secreto. Cada toque era reverência, cada beijo, celebração. Neide, que tantas vezes se negara ao direito ao prazer, deixou-se guiar. Ana, com ternura paciente, beijava suas rugas como quem beija flores raras. O corpo delas, marcado por décadas, parecia renascer sob a delicadeza do carinho. Não havia pressa. Era um tempo novo, só delas. Quando adormeceram abraçadas, a noite parecia guardar um segredo antigo. O amor não tem prazo de validade. Nas semanas seguintes, tornaram-se inseparáveis. Eram vistas no centro cultural, no jardim, nas ruas do bairro. Alguns cochichavam, outros sorrindo com aprovação. Mas nada disso importava. Importava apenas o brilho nos olhos, o riso fácil, a coragem de viver. Sentadas novamente sob o ipê, Ana confidenciou: sabe o que mais me emociona? É perceber que, mesmo depois de tudo, ainda é possível começar de novo. Neide apertou a mão e respondeu: a gente não começou de novo, Ana. A gente começou agora. E é o agora que importa. O vento soprou, trazendo pétalas amarelas que caíram sobre os ombros delas. Ficaram ali, lado a lado, respirando juntas. Não sabiam o que o futuro reservava, mas sabiam que não estavam mais sozinhas. E isso bastava. E você, que acompanhou a história até aqui, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o Contos Sáficos e se emocionem com romances lindos como o de Neide e Ana.